Estamos no final do mês de novembro e o último dia 14 foi o Dia Nacional de Alfabetização. No Brasil é assim desde 1966, 14 de novembro, Dia Nacional da Alfabetização. Segundo a Unesco, nosso país está em 8º lugar no ranking mundial do analfabetismo. Atualmente, 13 milhões de brasileiros não conseguem ler ou escrever, de acordo com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sobre essa realidade, quem vai falar é a pedagoga Rosângela Torres, que é consultora da FDG, Fundação de Desenvolvimento Gerencial. Rosângela, bom dia. Bom dia. Primeiramente, quais são os critérios técnicos adotados para balizar, para definir o que é analfabetismo? Bom, o analfabetismo é considerado aquela pessoa que não sabe ler nem escrever plenamente, né? Então, ele é considerado um analfabeto. Ele não sabe nem a estrutura sociolinguística da palavra, né? Nem a leitura, nem a escrita, nem a função social da leitura. Então, essa pessoa que não tem essas competências e habilidades, ela é considerada um analfabeto. Rosângela, são 13 milhões de analfabetos hoje no Brasil, mas fazendo uma perspectiva histórica, uma linha histórica, melhor dizendo, esse número, claro, veio diminuindo ao longo do tempo. Hoje, a gente tem aquele chamado analfabeto funcional, né, que é aquela pessoa que ela não é plenamente alfabetizada, mas ela consegue identificar algumas palavras, algumas letras, alguns símbolos matemáticos e também ela conhece alguma estrutura da leitura e a sua função na sociedade. Então esse é o chamado analfabeto funcional, que não é aquela pessoa que não sabe nem ler nem escrever, mas ele sabe alguma coisa relacionada à questão da leitura. E isso tem diminuído. Então alguns programas sociais têm contribuído para que as pessoas sejam alfabetizadas, né? Então algumas empresas, algumas instituições têm feito esse movimento do Brasil alfabetizado, e isso sempre teve. Então, nos anos 70, nos anos 80, a gente já tinha um movimento mundial, um movimento nacional pela alfabetização no país, e esses programas foram crescendo ao longo do ano, mas ainda assim a gente tem um número grande de analfabetos, ou então o alfabeto funcional, né? Aquela pessoa, como eu disse, que é dito como analfabeto funcional. Ele sabe algumas questões relacionadas à alfabetização, mas ele não é um adulto ou uma criança plenamente alfabetizado. Rosângela, falar em alfabetização é, claro, falar sobre escola. Então, eu pergunto a você, atualmente, quais são as técnicas de alfabetização, essas mudanças que aconteceram, o que há de contemporâneo na forma de ensinar a ler e escrever? Bom, o que há de novo é que hoje não temos um método único para a alfabetização de crianças e nem de adultos. Então, hoje a gente tem uma mistura de métodos, de informações que faz com que essa criança seja alfabetizada. Então, a alfabetização, ela é aprender a ler e a escrever. E dentro da escola, tem metodologias, fundamentos metodológicos e linguísticos para o professor desenvolver, não dentro de um método único, mas ele faz a utilização de vários métodos para que a criança adquira essa competência e habilidade. E aí a gente passa também muito pela formação do professor, né? Até que porque você está usando esses vários métodos, você tem que ser um professor bem formado para conseguir que esse aluno seja alfabetizado dentro daquela faixa etária que é importante para a criança. Rosângela, até que ponto a linguagem da internet, com palavras resumidas, palavras que são escritas sem o tio, sem acento, até que ponto isso dificulta a alfabetização e o uso correto da nossa língua? Bom, dificulta porque, como eu disse, a alfabetização ela tem fundamentos metodológicos, né, e linguísticos que são convencionais da língua portuguesa. Então, a partir do momento que você escreve o você, o veio, ser e outras frases de forma incorreta, sem acento, você está escrevendo fora de uma norma que é exigida. Então, você pode, sim, aproveitar esse contexto da internet para ensinar o aluno que essa é uma linguagem da internet, uma linguagem que as pessoas entendem, mas que na norma culta
na forma como é exigido, existe uma linguagem que é normal e que é certa. Então, eu acho que o professor ele pode, inclusive, aproveitar a internet, né, esse instrumento da internet, essa linguagem da internet, para ensinar como é a forma correta, como é a forma convencional, dentro dos fundamentos metodológicos, linguísticos, de convenção da língua. Então, ele pode aproveitar isso aí, porque se o aluno fica só nessa linguagem, ele vai ter um problema mais tarde, porque essa não é uma linguagem aceita, né, no mundo, na sociedade em comum. É uma linguagem da internet, mas para viver em sociedade você tem que saber a linguagem correta, a forma como as palavras são escritas, são acentuadas, a convenção da língua. Isso é importante para o aluno saber, né? Rosângela, para finalizar, como a FDG, a Fundação de Desenvolvimento Gerencial, tem trabalhado junto aos parceiros na questão da alfabetização? Isso, a gente tem um indicador, né, que é o Índice de Formação de Cidadania e Responsabilidade Social. Nesse indicador, a gente acompanha os alunos se eles estão sendo alfabetizados até o 3º ano, mas desde o 1º ano, esses alunos são submetidos a algumas avaliações, até no intuito de formar o professor, para que ele possa desenvolver essas práticas para levar o aluno a se alfabetizar na idade correta, que teoricamente é até os 8 anos, né? Então, trabalha-se com esse indicador. Por meio do indicador são feitas as avaliações, os simulados nas escolas para acompanhar. Também é aproveitado o recurso externo, né? Por exemplo, o MEC também acompanha essa formação do aluno por meio da Provinha Brasil, por meio do ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização. Então, a gente faz a utilização dessas avaliações externas, dessa formação do professor, dessa troca de experiência, para que o professor que trabalhe com essa faixa etária, ele possa, de fato, fazer com que o aluno se alfabetize na idade correta. E esse indicador, ele auxilia muito nisso, porque por meio dele a gente consegue acompanhar quais são as competências e habilidades que o aluno precisa ter, e o que ele já tem, e se ele não tem, o que o professor ainda precisa fazer para que ele adquira. Obrigado. Essa foi a pedagoga Rosângela Torres, consultora da FDG, Fundação de Desenvolvimento Gerencial. Reportagem Emerson Rodrigues.